existem alguns versículos no tema amor que eu gostaria de avançar um pouquinho mais. Então eu vou me permitir dar uma continuidade ao segundo período de hoje de manhã. E eu preciso abrir com os irmãos alguns versículos ainda sobre amor. Sobre o que a Bíblia está ensinando sobre essa questão do amor ágape, do amor outro centrado, né? Nós vimos de manhã que o medo é um impedimento para o amor, e nós vamos ver agora que a dor e o sofrimento, se nós lidarmos mal com ele, também é um impedimento para o amor, né? Todo ser humano, na sua natureza, ele é defensivo sobre a dor. Nenhum de nós gosta de sofrer. Existem perfis de pessoas que não se incomodam tanto com a dor, mas a dor é algo do qual nós, na nossa natureza, nos defendemos, né? Quando nós estudamos Gênesis 1, 2 e 3, em Gênesis 1 nós vemos a formação do homem, em Gênesis 2 nós vemos a constituição do homem, espírito, alma e corpo, mas em Gênesis 3 nós temos o homem fugindo. Nós nos defendemos da dor, é da nossa natureza. E o homem se defende mais da dor do que a mulher. Por quê? Porque a mulher, desde muito cedo, ela tem que lidar com dor. Mulher menstrua. 10, 12, 14 anos de idade, hoje está cada vez mais cedo. Mulher menstrua. Ela tem cólica menstrual. Então a mulher, pela constituição do corpo dela, ela é convocada à dor mais cedo que o homem. Nós, em geral, somos um pato para a dor. A gente tem problema com dor. O homem tem gripe e ele precisa ser cuidado. Mulher tem gripe com pneumonia e ela está cuidando do filho, e está do filho pequeno no colo, o outro no carrinho de bebê, e com a outra mão ela está cozinhando, e ela está doente. Mas ela está se virando com tudo isso. Por quê? Porque a constituição da mulher obriga ela a lidar mais cedo com a dor. Então, por lidar mais com a dor, a mulher foge menos, mas ela também foge, né? Porém, o homem, o sexo masculino, ele tem muita tendência a fugir, mas muita. A gente tem muita dificuldade de lidar com os problemas, somos mais reativos, fugimos mais das coisas, morremos mais cedo por causa disso, porque nós não lidamos bem com as questões da dor, da vida. Homem, por exemplo, tem mais dificuldade em médico. Um dos motivos de homem morrer mais cedo é que ele vai menos em médico. Por que ele vai menos em médico? É porque ele é saudável? Não. É porque ele não quer se deparar com os problemas que tem. Então ele evita o diagnóstico, evita o enfrentamento das coisas, é uma coisa impressionante. Então eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês, no texto de Romanos, o texto de amor associado à dor. Então abram em Romanos capítulo 5, nós ainda estamos dando uma continuidade sobre a questão do amor ágape. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o amor de Deus é derramado, o amor ágape, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus é a fonte do amor. Deus é amor. Jesus é a expressão do amor, mas ele não é a fonte. A fonte do amor é Deus Pai. Jesus expressa o amor de Deus. Ele vem para nós cheio de graça. Então a graça dele expressa o amor de Deus. Mas quem toma
essa fonte e essa expressão e aplica aos nossos corações é o Espírito Santo. Então é Ele quem vem sobre nós, derramando dentro dos nossos corações esse amor de Deus. Então, meus queridos, uma pessoa que entristece o Espírito é uma pessoa que vai ter poucas expressões de amor. Uma pessoa que apaga o Espírito, menos ainda. Ela vai ter poucas expressões do amor, porque o Espírito não está, digamos assim, vivo, fresco, ativo dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então, como que um cristão normal deveria fazer para ter amor? Ele deveria fazer o devocional dele todo dia. Palavra e oração. Ele deveria ir beber na fonte do amor. E à medida que ele bebe na fonte do amor, o Espírito Santo derrama sobre ele desse amor de Deus. Fez sentido? Por isso que diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, o amor ágape de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Tudo bem, nós entendemos. Só que o que eu queria fazer com vocês? Eu queria mostrar os 2 versículos anteriores. Porque quando ele fala de esperança, ele vem numa sequência de palavras. Então ele diz assim, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, assim, nós vamos chegar na esperança, que vai derramar o amor. Mas para chegarmos na esperança, nós temos que passar pela tribulação, pela perseverança e pela experiência. E então, chegamos na esperança. Os irmãos estão entendendo? Então, é uma sequência de eventos que ocorrem dentro de nós. Então, o que o texto está querendo dizer? Vamos entender cada palavra. A primeira palavra diz assim, nos gloriamos nas próprias tribulações. O que significa a palavra tribulação? A palavra tribulação significa aquilo que sobrecarrega o espírito. Então, meus queridos, de tempo em tempo, o Senhor vai sobrecarregar o nosso espírito. Uma luta, uma adversidade, um problema. Nós seremos sobrecarregados pelo Espírito, pelas tribulações. Então, todos nós as teremos. E, meus queridos, alguns não têm problema com filhos, mas têm problema com a saúde. Alguns não têm problema com a saúde nem com filhos, mas têm com dinheiro. Alguns não têm nem com filhos, nem com a saúde, nem com dinheiro, mas têm com relacionamentos. O Espírito Santo de Deus define o tipo de dor que nós teremos, mas o fato é o seguinte, todos nós teremos. Não tem jeito. Todos nós sofreremos problemas nesta vida. Todos nós. Alguns dos problemas são de ordem pessoal, de dentro. Alguns são com os pais, outros é com irmãos. Alguns são com filhos, outros são com os avós, outros são com netos. Alguns são com os problemas de trabalho. Todos nós temos coisas que sobrecarregam o nosso espírito. Vocês estão entendendo? Então, o nosso espírito vai ser tomado por sobrecarga. Quem esse ano já viveu essa experiência? Levanta a mão. Quem esse ano não viveu essa experiência? Ainda não teve uma grande tribulação? Não. Alguns não. Mas se eu espremer, talvez ano passado já tivemos.
Coisas que sobrecarregaram o espírito. Então, quando a tribulação vem, você vai ter o teu espírito sobrecarregado, mas presta atenção no texto. O texto diz assim: nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Perseverança é força para suportar. Então eu preciso suportar aquilo que Deus traz. Queridos, tem tribulação que dura dias. Tem tribulação que pode durar horas. Mas tem tribulação que pode durar anos. E o que nós vamos fazer? Desesperar? Ter pensamento de morte? Não. Nós vamos, imagina que isso daqui é tribulação. Colocar o ombro de baixo. E suportar aquilo que Deus está nos trazendo. Nós podemos ter uma tribulação acima das nossas forças? Sim e não. Deixa eu esclarecer. Porque Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 1, que ele teve uma tribulação na Ásia que foi acima das suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Sabe quando você tem uma tribulação que você diz: Deus, me leva. Não aguento mais. Senhor, não suporto mais. Senhor, posso passar para o Senhor? Senhor, pode voltar. Ou às vezes, Senhor, chega, eu quero morrer. Senhor, que vontade de morrer que eu estou. E aí passam pensamentos indevidos na mente da gente. Nós podemos ter uma tribulação muito pesada. Só que por que eu falei que é sim e não? Que pode ser acima das nossas forças? Porque se for acima das nossas forças, Deus nos concede mais graça para suportarmos. Então nunca vai nos faltar capacidade de lidar com o que está acontecendo. Vocês estão me entendendo? Então, ou ela é dentro das nossas forças, ou ela vem promovida de uma força e um vigor interior que nos sustenta, que nos derrama da graça dele. Eu suportei a doença da Alessi relativamente bem. Tive muitos dias em que chorei convulsivamente. A Alessi teve um final de vida sofrido, porque o câncer infiltrou na medula óssea. E aí não produzia sangue suficiente. Então ela não conseguia respirar. Ela passou 1 mês e meio assim. Meus irmãos, 24 horas por dia. Era desesperador. E aí nós hospitalizamos, na última semana de vida dela, ela foi hospitalizada. Segunda-feira deu entrada no hospital. Terça-feira de manhã ela me disse assim: César, não me tira daqui, porque eu estou sem dor nenhuma. Porque o câncer pegou a C4. E a C4 cuida da parte de baixo. Então ela tinha muita dor. Muita dor. Para sentar na patente e levantar só com ajuda. Doía demais. E ela falou: não me tira daqui. Leia, você sabe que você vai ficar sedada? Eu sei. Não tem problema. E aí ela sedou. Quarta-feira de manhã ela apagou. Quinta-feira à noite a gente ficava com ela no hospital. E aí o que aliviava? Porque ela ouvia. Então a gente fazia culto. Cantávamos, líamos a palavra e orávamos. Na quinta-feira à noite, devia ser umas 2 da madrugada, eu cantando para ela. Não me lembro que música que eu estava cantando, porque eu sabia que aquilo ia aliviando ela. Meus queridos, e vendo ela respirar daquele jeito,
Eu fui tomado por uma sensação do desamor de Deus. Uma coisa horrível, horrível. Deus, ela te amou a vida inteira. Enquanto eu cantava, minha mente nessa batalha. Deus, ela te amou a vida toda. Ela estudava a Bíblia 5 horas por dia até recentemente. Ela foi uma mulher segundo o teu coração, Senhor. Leva ela. Recolhe ela. Cadê o teu amor? Antecipa isso, Senhor. E eu, numa batalha, uma coisa horrível, porque eu tenho tanta segurança no amor de Deus, não importa o que aconteça. Eu fui ensinado a ver o amor de Deus nas tragédias, nas coisas difíceis. E vendo aquela situação, eu fui tomado por essa incredulidade, por essa coisa terrível. E, meus queridos, quando eu estava nessa luta, a música cessou. Que música que o Senhor ministrou? Que música que veio na minha mente? Uma música que há mais de 20 anos eu não cantava. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Eu fui recuperado. Aquela sensação saiu. Não importa o tamanho da tua tribulação, o Senhor vai te visitar. O Senhor nunca nos deixa desamparados. Então nós não podemos desesperar nas tribulações. Nós temos que aprender a procurar Ele, porque Ele de alguma forma nos visita. E quanto tempo dura uma tribulação? Dura o tempo que Ele decretar. Dura o tempo que Ele decretar. Quando Ele estica demais uma lição dentro de nós, meus queridos, é porque Ele quer que a gente aprenda cada contorno daquela luta, porque Ele vai nos usar mais tarde com outras pessoas. Os irmãos estão entendendo? Eu perdi uma sobrinha, filha, 2 anos depois partiu a Alessi, 2 anos depois partiu minha sogra, 1 ano depois, 4 meses depois partiu minha mãe. Então eu entrei numa sequência de perdas. Por que Ele estica a situação? Porque Ele quer formar algo em nós, para mais tarde nos usar. Então nunca queixe da tribulação, porque ela de fato sobrecarrega o espírito. Ela de fato gera desespero. Mas o passo seguinte da tribulação é a perseverança, onde nós vamos adquirindo capacidade de suportar aquilo que está ocorrendo. É como uma academia. Você vai na academia, você não começa levantando 50 quilos. Você levanta 5. Mas à medida que você vai exercitando, você vai adquirindo musculatura para poder suportar mais. Jesus teve que fazer isso por amor a nós, para nos ensinar o caminho de suportar as tribulações que ocorrem na vida. Então, quando nós lidamos com a tribulação bem, o próximo passo é nós aprendermos a suportar ela. E quando nós suportamos ela, nós vamos para um terceiro passo. Porque diz assim, a perseverança, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. O que é experiência? É um caráter provado. Onde você aprende. Onde você finalmente aprende. Você finalmente cede ao ensino do Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo por que Deus ainda não tirou uma outra tribulação da sua vida? Porque existem lições que Ele deseja formar em nós. E não apenas dentro de nós, mas também através de nós depois.
à medida que nós vamos tendo esse caráter provado dentro de nós. Vocês estão entendendo? Só que tudo começa na tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, o que sobrecarrega o espírito, sabendo que a tribulação produz perseverança, suportar, e a perseverança produz experiência, um caráter provado. E a experiência produz esperança. Então a gente é cheio de amor, de esperança em Deus e de amor pelas pessoas. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Meus queridos, nós não aprendemos a amar se a gente não aprender a passar por essas experiências anteriores. Você tem que suportar a tribulação, você tem que aprender a ser perseverante na tribulação, você tem que ser experiente na perseverança. E então, a esperança junto com o amor é derramada no seu coração. Vocês estão entendendo? Então, por que alguns lares aqui não conseguem desenvolver em amor? Porque não suportam a tribulação. Quem aqui é queixoso? Levanta a mão. Levanta alto. Só? Gente, estou admirado com o goiano. Quem aqui é muito queixoso? Levanta as duas mãos. Meus queridos, isso tem que cessar hoje. Porque você está sobrecarregado. Por isso as duas mãos levantadas. Você está sobrecarregado. Mas você tem que fazer o quê? Ir para o próximo passo. Suportar. Você tem que colocar o ombro de baixo e suportar. Os irmãos estão conseguindo entender? À medida que a gente vai suportando, o amor de Deus vai sendo derramado em nós. Então eu estou levantando aqui para os irmãos um segundo impedimento para o desenvolvimento do amor. O primeiro que eu levantei foi o medo. Mas agora eu estou lidando com um segundo. Qual que é? A nossa incapacidade de suportar as dores da vida. Então, quando você não suporta e você se torna queixoso nisso, você não desenvolve o amor de Deus dentro de você. Deu para entender, meus irmãos? O que mais? Vamos avançar no texto. Então, o amor ágape, ele é desenvolvido através disso. Queridos, quantas vezes nós vamos atrás de um filho adolescente difícil? Quantas você vai? Você vai quantas forem necessárias. Nós vamos pôr um filho fora de casa? Não. Por que nós colocaríamos? A menos que haja algum risco de vida para alguém da casa, uma droga, um nível de agressividade, uma loucura. Tudo bem, a gente pode dar um passo desse. Fora isso, não. Nós vamos ter uma atitude fiel com os nossos. Você é meu filho, eu não te largo. Lembra do pai do pródigo? Ele viu o filho vindo no caminho. Onde que esse pai estava? Esperando. É o que ele conseguia fazer. Uma vez eu ouvi uma história de um pastor muito bem sucedido no Evangelho, onde seu filho começou a usar droga, enveredar por um caminho estranho. O que esse homem fez? Ele chamou a liderança da igreja e falou: meus irmãos, ou vocês me dão 1 ano de licença, ou eu estou me demitindo. Porque eu perco o ministério, mas não vou perder meu filho. Como aquele homem era um homem temente a Deus, a igreja gostava muito dele, a igreja liberou ele, pagando para ele o recurso que ele tinha.
e ele ficou 1 ano de licença. O que ele fez? Ele era um norte-americano, ele foi jogar basquete com um adolescente. Ele foi recuperar o filho dele. Filho, a gente vai atrás. Filho, a gente procura. Filho, a gente busca. Filho que não nos quer ver, a gente vai atrás dele de um jeito gentil, carinhoso, dócil, mas nós não desistimos dos nossos. Nunca. Nós não desistimos dos nossos. A mesma coisa com relação à igreja. Nós não desistimos dos nossos, porque esta é a atitude do amor ágape. É uma atitude que busca os seus. Os irmãos estão entendendo? Quantas vezes a sua esposa vai ser mal-humorada com você e você vai continuar dando um beijo nela, cumprimentando ela, sendo querido com ela, sendo dócil com ela, quantas vezes forem necessárias. Porque nós fazemos o que nós temos que fazer. Meus queridos, Deus deixa de pôr comida na nossa mesa porque nós estamos afastados dele? Não. Ele renova a misericórdia dele conosco todo dia. Então é como se Deus... Vamos lá. Mais um dia. Enchesse o pulmão de ar, cheio de alegria e de desejo por nós, aguardando o dia em que nós estaremos em plena comunhão com Ele. Ele tem essa atitude conosco. Os irmãos estão entendendo? Então, o amor, esse impedimento que a dor, se você não souber lidar bem com a dor, gera para que o Espírito seja derramado dentro de você. Meus queridos, por que os avós, em geral, dariam bons pais? Em geral. Né? Eu não sou avô, mas eu imagino que deve ser bom poder devolver no final do dia. Né? Mas por que os avós, em geral, dariam bons pais? Porque, meus queridos, quando a gente se sujeita às tribulações da vida e cria experiência, a gente vê que a gente brigou por tanta besteira quando a gente foi pai, que a gente podia ter contornado de tanta forma saudável. A gente podia não ter ralhado e apenas ter trocado o brinquedo. A gente podia não ter disciplinado, apenas colocado para dormir porque estava cansado. A gente podia ter feito de tanta maneira diferente. Os irmãos estão entendendo? Então a gente amadurece pela tribulação. A gente adquire experiência. E esta experiência faz com que o amor de Deus seja derramado dentro de nós. Os irmãos entendem? Então não rejeite as dores que você passa no dia a dia. Pelo contrário, avance nas palavras. Deus, me ajuda a ser perseverante na tribulação. Depois da tribulação, Senhor, me ajuda a adquirir experiência nessa perseverança que eu estou tendo. E depois da experiência, Senhor, derrama da esperança dentro de mim. A esperança de que o Senhor age, o Senhor atua, o Senhor mexe, o Senhor faz as coisas. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, isso é tão digno e a casa fica tão madura, né? Vamos um pouquinho mais. Se você seguir o texto, Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que diz. Mas Deus prova o seu ágape para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Que outra coisa a Bíblia está ensinando sobre amor? Amor tem que dar provas. Amor tem que dar provas. Você tem que provar. Deixa eu fazer uma pergunta. Não responda. Mulher, você se sente amada pelo seu marido?
Se você não se sente, eu vou para a próxima pergunta. Você não se sente porque ele te ama e você tem dificuldade de receber? Ou porque de fato ele não te ama? Agora eu vou fazer um desafio para os maridos que estão aqui. De chegarem à noite, o friozinho está convidativo para um chazinho. Querida, faz um chá aí para nós dois. Vamos pôr a criançada a dormir. Querida, eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente amada por mim? Se você não se sente, eu quero saber se eu não estou te amando. E por isso você não está se sentindo. Ou eu estou te amando e você tem dificuldade de sentir. Porque às vezes o problema pode estar na mulher. Um dia eu cheguei de um encontro de casais, um encontro maravilhoso, tinha tido um novo nascimento, mas eu cheguei cheio de Deus em casa, eu e a Alessi. Nós dois tínhamos ido juntos, e aí a nossa prática era desfazer a mala, tomar um banho, dormir um pouco e ir para a reunião da igreja para encerrar o acampamento. Virei para a Alessi, a gente ia deitar e falei, Lê, te amo tanto. Ela falou, não tenho certeza não. Aquilo foi um balde de água gelada. Como assim, Lê? Olha a nossa vida, olha de onde a gente está vindo, o acampamento foi tão único. Ela falou assim, então, César, você pregou que quem ama dá tempo. E eu não sinto que você dá tempo para mim. Lê, mas é casa, igreja e trabalho. Então, César, gente, lidar com mulher perceptível é um nó. Então, César, é uma verdade, que é casa, igreja e trabalho. Porém, quando que saímos só nós dois? A gente sai com os irmãos da igreja, a gente sai com os filhos, mas quando que saímos só nós dois? Aí eu entendi tudo. Eu entendi que eu tinha que dar uma atenção só para ela. Mas fui um burro, porque isso era para eu ter entendido antes. E eu achei que fazendo daquele jeito estava de bom tamanho. Então fui corrigir isso daí. E fui aprender a fazer coisas com ela. Alguns anos antes eu tinha perguntado para ela, Leci, o que eu preciso fazer para você se sentir amada? Ela falou assim, toma café comigo no sábado de manhã. Aí eu falei, mas Leci, sábado é o único dia que eu tenho para mim. Ela falou, então, você me perguntou, eu estou falando. Meus queridos, eu acordava mesmo no sábado, 6, 6:30 da manhã. E ela também acordava cedo, mas no sábado ela ficava na cama até 8:30, 9 horas. O que eu fui aprender a fazer? A ficar na cama. Aí tomávamos um café tranquilo. Depois ela pediu para eu aprender a conversar com ela, porque eu sou quieto. Eu falo no púlpito. Mas eu não sou de conversar. Eu falo no púlpito e na clínica. Ela falava o seguinte, César, o meu sonho de consumo é uma cabeceira de cama em forma de púlpito. Já entenderam, né? Mas por que, Leci? Porque lá você fala. Nossa, você fala. Você não aguenta o microfone, César. Você fala um monte. Via de regra, você está atrasado nos estudos. Ô, irmãos, me dê mais uns minutinhos. Espera aí. César, é impressionante como que você fala, mas comigo você tem dificuldade de conversar. Meus queridos, olha o que eu fui aprender a fazer. Eu estou numa viagem de Maringá para Curitiba e tem paisagens maravilhosas. Nossa, Leci, olha aquela paisagem. Olha a flor daquela árvore. Gente, eu via tudo isso e não falava. Olha esse céu. Olha esse laranja. Gente, só tem no lápis de cor de Deus. A Faber-Castell não faz isso aqui.
Esse laranja ela não consegue reproduzir. Meus queridos, a gente vai aprendendo a falar, a conversar, a bater papo sobre as trivialidades da vida. E com isso, a gente vai unindo, a gente vai se juntando. Amor tem que dar prova. Eu quero perguntar, que homem aqui é corajoso? Levanta a mão. Os homens corajosos se coloquem de pé. Voltem aqui. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão perguntar para cada pessoa da sua família, esposa e filhos, o que eu posso fazer para você se sentir mais amada? Amém? Podem sentar. Porque amor dá prova. E não só isso. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe para quem que você vai perguntar isso? Para aquela pessoa que não está te tratando bem. Se tua mulher não tiver, se teus filhos não tiverem, é exatamente para isso. Porque é exatamente o que Deus fez conosco. Quando Cristo morreu por você, o que você estava fazendo? Pecando. Estava longe dele. Estava distante dele. O amor ágape, ele dá provas quando o outro não nos quer. Quando o outro faz coisas contra a gente. Os irmãos estão entendendo? Então, a próxima coisa é que nós vamos dar provas para os nossos do amor de Deus. Vamos um pouquinho mais. Romanos 13, 8. Olha o que o texto diz. Ele vem falando sobre dinheiro e aí ele dá uma ordem. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O amor precisa ser considerado uma dívida. O amor precisa ser considerado uma dívida. Quando alguém faz algo por você, qual é a tua tendência? Você quer ver? Uma mãe de um filho adolescente. Um outro casal, quando o teu filho vai na casa deles, acolhe muito bem ele. Faz uma comida, prepara uma cama gostosa para ele dormir junto com o teu filho. Ele trata muito bem. Qual é a tua sensação com esse casal? De dívida. De que você precisa de alguma forma agradecê-lo. Você está entendendo? Ontem foi interessante, uma irmã, de forma graciosa, trouxe um pão de amêndoas. Gente, mas imagina um troço delicioso. Trouxe em gratidão. Eu já agradeci essa irmã hoje de manhã. Nós temos que ter essa atitude com as pessoas, especialmente com os nossos. Então eu tenho que olhar os nossos e ter com ele uma sensação de dívida. A ninguém deveis coisa alguma, exceto. Então eu sempre tenho que saber que tem algo a mais que eu posso fazer pelo outro. Então aqui o texto está associado, o amor está associado à dívida, porque é essa sensação de que eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo. Nunca perca uma oportunidade de amar.
Nunca. Meus queridos, eu tive uma experiência, o que eu estou contando deve ter 30 anos. Lembra aquele corcelzinho velho de 30 anos que eu falei? Sábado de manhã, ninguém na rua, saí com o carro para ir buscar alguma coisa, estava trabalhando, saí com o carro, parei no sinaleiro. Enquanto eu estou parado no sinaleiro, um carro bate atrás de mim. Aí a porta abriu aquele dia, saí, fui falar com a pessoa falou, rapaz, como eu estava distraído, o nome dele é Valdir, como eu estava distraído, me perdoa. Eu falei, rapaz, fica tranquilo, não fez nada. Não, mas está meio torto aqui. Rapaz, olha o meu carro. Fica sossegado, vai em paz, está tudo certo. Tá bom. 2 semanas depois, vou falar no encontro. Quem está lá? O Valdir, ímpio, vira para a mulher e diz assim, eu vou ficar aqui, porque é ele que vai pregar. E ele contou a experiência que tinha tido. Nunca perca a oportunidade de amar. Nunca perca a oportunidade de amar. Porque você não tem noção do que Deus vai fazer com as pessoas. Você está me entendendo? Considere sempre um privilégio essa questão do amor, mesmo para quem te fere. Porque é o que nós fazemos com Deus. Eu firo Deus pelo meu pecado e Ele continua sendo gentil e amoroso comigo, gracioso e cuidadoso comigo. Os irmãos estão entendendo? Então tenha sempre nas ocasiões das pessoas e nas circunstâncias da vida, tenha sempre essa bendita oportunidade de poder levar o amor de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu estou me lembrando de um exemplo que o Jaime Kemp dava. Um dia ele estacionou o carro e estacionou... Quem lembra do Jaime Kemp aqui? Ele foi um missionário norte-americano, ele está vivo, até hoje eu sei dele. Ele mora em New Jersey. E o Jaime Kemp, ele estacionou o carro na entrada de uma garagem. E ele não percebeu. Ele foi fazer as coisas. Quando ele chegou de volta, imagina um homem bravo. O homem da casa, mas estava bravo. Bravo. O que o Jaime Kemp fez? Pediu perdão. De forma dócil, tranquila. Meu senhor, me perdoa, o senhor está certo. Eu estou errado. Eu não percebi. O senhor tem toda a razão de estar bravo comigo. Humildemente ele pediu perdão, até porque é o que ele tinha que fazer. E a braveza do homem passou. Porque a resposta branda desvia o furor. Tenha sempre nas circunstâncias da vida a oportunidade de amar e não de queixar. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Romanos 14, 15 diz assim: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Sempre considere os mais fracos. Sempre considere os mais fracos. Os mais frágeis precisa ser amado. Gente, o Senhor vai dando experiências para a gente podendo crescer no Senhor. Quando a Alessia adoeceu, eu precisei sair do apartamento que nós morávamos. Ela não suportou ficar dentro do apartamento. A mente dela associou com a doença, com a perda da Rossana, e ela não deu conta de ficar. Então, nós alugamos um apartamento de um irmão, o irmão preparou esse apartamento para nós e nós fomos morar lá. Tá bom. O meu apartamento eu aluguei para um irmão que tinha tido câncer. E nós combinamos que ele ia fazer os reajustes. Ele via lá quando era para fazer os reajustes e ele fazia. Chegou o mês de fazer o reajuste, ele não fez. Eu fui perceber isso uns 3, 4 meses depois. E ele me ligou, 3, 4 meses depois. César, então, eu estou te ligando.
Por causa da questão do aluguel, eu falei, lembra uns 2, 3 anos atrás, quando teve um reajuste enorme de 30 e tantos %? Então, eu precisava conversar sobre isso. Eu falei, ficou difícil, irmão? César, ficou. Irmão, o que fica bom? Daria para fazer o mesmo valor? Irmão, resolvido. O mesmo valor. E meus irmãos, resolvido. 3, 4 meses depois chegou a hora de reajustar o meu valor. E eu liguei para o proprietário, para o irmão. Irmão, você dá uma olhadinha aí? Passou 1, passou 2 meses, ele não ligou. Irmão, eu já estou com o dinheiro separado. Ô César, nós decidimos que nós não vamos reajustar o teu aluguel. Irmão, eu precisava daquilo? Não. Financeiramente falando, eu não tive problema de dar o desconto e não tive problema de pagar o aumento meu se eu tivesse. Mas, meus queridos, quando eu vi o que Deus fez, como é que eu me senti? Amado. Eu de luto, fragilizado, esgotado. Como que eu me senti? Meu papai me ama. Numa bobagem, mas o meu papai me ama. Se você aquietar, você vai ver quantas expressões tem do amor de Deus por você que você não vê. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós necessitamos de cuidados constantes. Nós somos como que criancinhas diante dele, onde ele precisa nos assistir, nos cuidar. Os irmãos estão entendendo? Mas não parou aí. O que eu fiz? Início de ano, chegou a hora de pagar o IPTU. O que eu fiz? Paguei o meu IPTU. Não cobrei do irmão. 1, 2 meses, ligando para o meu proprietário agora. Irmão, eu preciso pagar o IPTU, preciso pagar o IPTU. O que eles fizeram? César, nós decidimos não cobrar o IPTU de você. Por uma segunda vez, Deus vem e confirma o cuidado dele comigo. Eu não necessitava daquele dinheiro, mas qual é o tamanho dessa experiência para os meus filhos? De verem o cuidado que o Pai Celeste está tendo com um homem frágil, esgotado. Os irmãos estão entendendo? Se Deus faz assim conosco, quem somos nós? Para não fazermos assim com os nossos. Uma mulher, quando menstrua, ela precisa de um cuidado redobrado. Um filho, quando não está bem, ele precisa de mais carinho, de mais atenção, de mais zelo, de mais conversa. Então nós vamos ter esse amor ágape derramado pelos nossos. Os irmãos estão conseguindo compreender? É o ensino das Escrituras. Mas não apenas isso. Vamos avançar um pouquinho mais. Dá uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Esse versículo é simples. Quem aqui é muito argumentador? Levanta a mão. Quem aqui fala demais com os filhos? Levanta a mão. Fica corrigindo o tempo inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta para os jovens. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Tem um bom grupo. Quantos de vocês os pais falam demais na orelha de vocês? Levanta a mão. Então preste atenção no versículo. Meus irmãos, tem 40 anos que eu prego a palavra. A regra é a seguinte: quando o grupo fica muito em silêncio ou quando ri, é porque a verdade entrou. Então vou tocar numa verdade delicada. Olha o que o texto diz. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Gente que fala demais
É porque quer convencer. E quem é que convence? O Espírito Santo. É porque quer desabafar. E o desabafo tem que ser aos pés do Senhor. É porque quer controlar. E o controle quem tem é o Senhor. Não somos nós. Nós não temos por que falar muito. E quem fala muito, com todo o carinho do mundo eu estou falando isso. Quem fala muito, tem via de regra uma atitude de soberba dentro de si. Queridos, os nossos filhos têm muito que nos ensinar. Por que nós vamos falar muito? Quem fala demais está assumindo uma atitude soberba. Não tem o Senhor. Você está levando você, teu conhecimento, tua razão, tua estratégia, tua forma, teu jeito, tua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é pacífica. Pensa comigo, os 4 evangelhos a gente lê em 10 horas. E dura 2000 anos. Jesus não precisou falar muito. Porque não é pelo muito falar, mas é pelo amor. O amor edifica. E não a razão, o entendimento, o convencimento. Precisa-se de razão, precisa-se de entendimento no tempo certo e na hora certa. Mas Paulo está colocando em contraste que pessoas soberbas são pessoas que não vão edificar os seus. Então, ache formas de amar o seu filho sem falar. Às vezes um toquezinho. Quem aqui, deixa eu perguntar para os filhos de novo, quais pais aqui têm hábito de te dar presente no dia a dia, fora de aniversário, de data? Quais pais que têm hábito? Oh, são poucos. Gente, ganhar presente, a Bíblia diz que desfaz a inimizade. Provérbios. Você leva um chicletinho que tua filha gosta. Uma bobagem. Eu vou chegar de viagem e eu vou levar alguma coisa para os meus 2 filhos. Eu vou parar no aeroporto, eu vou antes e eu vou comprar alguma coisa. Aqueles que a gente ama, a gente lembra. E às vezes, isso é uma preparação para você poder falar algo difícil. Mãe, teu filho, especialmente filho homem, faz a comida que ele gosta. Você vê que ele não está bem? Prepara a comida, filho. Sábado à noite não marca nada, a mamãe vai fazer aquela torta que você se delicia tanto. Nossa, mãe, obrigado, mãe. Senta na mesa com ele, deixa ele se esbaldar. A hora que ele estiver satisfeito, aí você fala o que é necessário. Você ganha ele por uma atitude de amor. O amor edifica. A gente ganha pelo estômago, pelo cuidado, pelo presente, pela docilidade, pelo toque, pelo tempo, pela gentileza, por um favor que a gente dá. Nossa, a gente ganha dessa maneira. Vocês estão me entendendo? É tão simples, é tão fácil de amar. O amor edifica. Mas o saber ensoberbece. Ou como que ensoberbece? Então nós temos que vencer essas tendências de sermos cheios de razão. Lembra hoje de manhã do manto? De tirar o manto da razão, o manto da verdade, o manto da certeza, o manto da coisa exata. O Senhor nos ensina a tirar essas coisas. E a gente ama os nossos. E quando eles se sentem amados, eles relaxam e estão prontos para ouvir. A gente só fala quando eles estão prontos para ouvir. E o amor faz esse caminho deles ouvirem. O que mais, meus queridos?
Vejam 2 Coríntios 5,14, um texto importante. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. Esta palavra constrange, ela é curiosa, porque ela significa manter o todo, sem que algo se dissolva. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo te mantém inteiro. Porque senão você se dissolve, você não é capaz de suportar as coisas da vida. Então, aprenda a olhar constantemente o amor do Senhor por você. Você tem que ter em mente as provas de amor diárias que Ele dá para você. Mas diárias. Meus queridos, tenha experiências com Deus. O dinheiro é uma boa forma de ter experiências com a paternidade de Deus. Deixa eu contar uma outra experiência para os irmãos. A Bíblia diz que o que a direita faz não é para a esquerda saber. Então eu vou falar de coisas que eu fiz financeiramente, mas já passaram muitos anos. Isso daqui não tem exaltação. Eu estou partilhando experiências. Então nós sempre lá em casa, o meu pai era ímpio, mas o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, ele chegou em casa um dia e falou assim para minha mãe. Ele chamava minha mãe de nega. Nega, presta atenção. Nós não almoçamos mais nessa casa enquanto eu não leu o trecho da Bíblia e não fizia uma oração. Ímpio. E eu fui apresentado às Escrituras aos 6 anos de idade por um homem ímpio. Que eu me lembre, eu só tive uma experiência anterior a isso. Tinha uma vidraçaria na cidade, era uma cidade bem pequena, tinha uma vidraçaria e tinha um quadro de Noé e da arca. E eu olhava aquele quadro assim, assustado. Então o Senhor já estava me chamando ali. 5 anos eu tinha. 6 anos meu pai começou com isso. Uns 10 anos de idade, um tio meu foi almoçar em casa e zombou do meu pai. Meu pai virou para ele e falou assim: João, preste atenção, isto não mente. Registrou, isso daqui não mente. E aí comecei a ajudar meu pai nas colheitas. O meu pai falava o seguinte: não quero que recolha o que cai no chão, é para os pobres. Não quero que colha a beirada do campo, é para os pobres. Da onde ele tirou isso? Da lei mosaica. Alguém ensinou para ele. E eu fui aprendendo a prestar atenção nas pessoas. Me converti, fui estudar sobre dinheiro. O que eu descobri? Que é para a gente ser generoso. Dai, e dar-se-vos-á. Você quer ter dinheiro? Dê. Não retém. Dê. Simples assim. Tá bom. Fui lá fazer isso. Então eu e a Alessi já tínhamos os 2 filhos. Então toda a situação que a gente ia, o coração sempre atento: Deus, o que é para a gente fazer? O que é para a gente fazer? Fomos para um encontro missionário. E a primeira pessoa que partilhou foi um missionário indígena que estava de um ano sabático. Eles passavam 10 anos e passavam 1 ano descansando. Então ele tinha vindo até Londrina. Eu sou de Maringá, uma cidade a 100 quilômetros de distância. E aí o encontro ia durar 4 dias, o encontro missionário. E eu olhando aquele irmão, eu virei para Alessi e falei assim: Lê, eu estou vendo que o irmão tem criança e o encontro vai ser lá no colégio. Vamos abrir uma ficha para ele na cantina, onde ele pode pegar o que ele quiser, esses 4 dias. Nós oramos ali e Alessi: César, vamos fazer isso. Chegou o intervalo, fomos até o irmão. Irmão, a gente se apresentou, irmão, o evento vai ter isso daqui, nós vamos ter o almoço lá num colégio, e no colégio tem uma cantina. E, irmão, eu queria abrir uma ficha no nome do irmão. O irmão me permite? Ele começou a chorar. E ele falou assim:
Irmão César, a minha filha de 5 anos, enquanto eu estava vindo de viagem, me pediu uma Coca-Cola. Se ela poderia tomar no almoço, e eu não tenho dinheiro para Coca-Cola. Mas eu falei para ela que o Senhor ia prover de alguma forma. O amor edifica. Não perca ocasião. Tenha o tempo inteiro o coração em estado de alerta com a igreja. Tem irmãos que passam por lutas, que passam por problemas. Teve um irmão que o filho teve câncer. O Senhor moveu meu coração para pagar a farmácia. Depois que a Alessi teve o câncer, eu tenho muitos amigos com os médicos. Amigos médicos e irmãos compraram os suplementos para a Alessi. Alessi, eu quero que você tome isso, para reforçar a tua saúde, por causa da tua imunidade. Os irmãos me assistindo, eu não tive nem que gastar. Quando ela estabilizou na doença, o que nós fizemos? Ao saber de algum irmão na igreja que tinha algum problema de câncer, o que a gente fazia? Vamos comprar suplementação. A gente ia lá, comprava e dava. Meu irmão, nem perca a ocasião de amar, porque o amor edifica. Ele leva o Senhor. Você tem condições de levar o Senhor através de pequenos atos. Pare de falar. Haja, faça, leve o Senhor através de gestos de bondade, de cuidado, de amor, seja com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus avós. Ame perseverantemente, ame. O Senhor me concedeu graça com minha sogra, mas, meus queridos, para ela me ouvir, eu ia na casa dela fazer a ferida da perna dela 2 vezes por dia. Eu tirava o meu almoço para ir fazer. Ela desenvolveu uma ferida na perna que não cicatrizava. Eu ia lá 2 vezes por dia. 11 meses fazendo isso. E à medida que fazia, conversava, brincava, fazia uma massaginha no pé dela, e ela se sentia amada, e aí ela se preparava para receber o Evangelho no final de semana. Ame! Ame! Porque o Senhor tem sido tão farto de amor conosco. Ame! Leve o Senhor pelo amor! Leve o Senhor pelo amor! Para de ter dureza, de ter insensibilidade, para de trabalhar demais, para de se ocupar demais, tenha tempo com o Senhor e peça para o Senhor a clareza de como amar os seus. O amor de Cristo nos constrange. Ele te mantém inteiro, ele não te deixa dissolver. Não deixe de ver o amor cuidadoso de Deus Pai com você. Não deixe. Porque senão você dissolve. E você aí perde a capacidade de amar os que Deus tem te dado. Já vou encerrar. Dá uma olhadinha em Efésios capítulo 4, versículo 2. O versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Meus queridos, tem irmãos no nosso meio fáceis, mas tem irmãos no nosso meio difíceis. Porque esse é o natural. Nós somos para Deus fáceis ou difíceis?
Para Deus, você é fácil ou é difícil? Só cabe uma resposta aqui. Difícil. O que é a palavra suportar? É a mesma palavra de Romanos. Colocar debaixo. E você vai sustentar essa pessoa. Você está me entendendo? Então você vai ter essa atitude constante de se colocar abaixo, suportando essa pessoa. Deixa eu pedir para um menino jovem. Ô Renan, vem aqui. Você está fácil. Deixa eu exemplificar o que eu estou falando para os irmãos. Aí eu mato um pouco da saudade. O sacerdote trazia as 12 tribos no peito e no ombro. O que é suportar? Eu carrego. Você vai carregar os seus, sem queixo, com amor, com gentileza, com docilidade. Porque é o que nós temos que fazer com os nossos. Nós vamos nos colocar debaixo e carregar os nossos. Você está entendendo? Isso é suportar. Obrigado, querido. Isso é suportar. Não importa o tamanho da dificuldade. Nós somos difíceis para o nosso Senhor. E Ele nos suporta em amor. O que nós vamos fazer com os nossos? Nós vamos suportar em amor. O tempo que for necessário. Da maneira que for necessário. Nós não vamos errar. Nós vamos ter a atitude que o nosso Senhor tem conosco. Os irmãos conseguem entender? Amém?